Olá pessoal, muito boa noite a todos vocês. Eu sou Júnior Buranello, sou psicoterapeuta, trabalho com dependência química há um bom tempo, né? Exerço essa função de ajudar pessoas, de buscar uma direção, né, como psicoterapeuta holístico, né, tenho pós-graduação em saúde mental, temos a nossa comunidade terapêutica aqui em Assis, né, a Estrela da Manhã. E o objetivo desses vídeos ele é simples, né, ele é direto, voltado para as famílias que buscam um norte, que buscam uma direção, que tentam, né, ali de todas as formas buscar informação consistente sobre o que é a dependência química e, obviamente, buscam a esperança dentro dessas informações, dentro desses próprios vídeos, onde a pessoa consegue ver, né, pelo profissional que vos fala, né, em recuperação. Fui um dependente químico, fui um usuário de drogas, perdi muita coisa dentro desse contexto e hoje estou aqui, né? Então também passa uma mensagem positiva para a família, aquela família que está perdida, aquela família que está desnorteada, desesperada, né, tentando ajudar de todas as formas o seu ente querido. E obviamente aquele dependente químico que também, né, busca recuperação, que não aguenta mais todo o sofrimento, todas as perdas associadas a esse universo, né, aquilo que envolve o uso de drogas. Pessoal, hoje mais uma quarta-feira especial, no qual, né, eu sempre venho trazer aqui conteúdos importantes para a gente refletir e, como eu disse, né, analisar e estudar os casos, né, o que leva à dependência química, fatores importantes, processo de recuperação, processo de mudança, a mudança da família nesse processo todo, né? Quando você se vê dentro desse universo, você precisa mudar algumas coisas, algumas diretrizes precisam ser avaliadas para que você mude a dinâmica e que a recuperação aconteça, tá? Então vamos lá, pessoal. Hoje, antes de mais nada, né, antes de iniciar o vídeo, né, dentro do tema que eu trouxe hoje, se inscreve no canal para você que ainda não é inscrito, né? Compartilha os vídeos, manda para suas redes de apoio, ajude a que esse canal possa chegar o mais longe possível, inclusive, obviamente, para as pessoas que estão precisando e que estão sofrendo, tá bom? Pessoal, vamos lá. O tema de hoje é um tema interessante e importante, né? Que eu avalio dentro desse processo todo, quando eu atendo famílias, principalmente, né, as famílias que eu acompanho, é perceptível essa narrativa, né, do desgaste emocional, do envolvimento acima da média, onde a família ela está ali sempre tentando de todas as formas encontrar um meio para salvar esse ente querido. E aí, né, quando nós falamos de família, temos um fator ali, né, que às vezes, obviamente, se não for encontrado uma medida exata, ele pode sim até continuar favorecendo esse contexto de uso de drogas e o ambiente adoecido, que é o amor. Né, essa fração de amor precisa ser medida, né? Amar o dependente químico não significa estar o tempo todo resolvendo, ajudando, né, trazendo para perto, às vezes até o afastamento em alguns momentos, dentro dessa avaliação, né, que precisa ser uma avaliação específica, precisa acontecer. Então, né, quando nós falamos em recuperação, precisamos entender coisas importantes. O vídeo de hoje tem por tema dependência química, a medida do amor e a família, né? Ou seja, que a família possa encontrar a medida exata, a medida certa, nem para mais, nem para menos, entendendo a particularidade de cada dependente químico. Né? Então, alguns fatores precisam ser avaliados. Nós temos aquele contexto ali no qual nós falamos meio superficialmente, né? Cada da dependência química, características e padrões do dependente químico e da dependência química, né? Que é o quadro desse transtorno mental tão complexo, e a família, mas cada, né, familiar precisa entender a forma, a contextualização do uso, o envolvimento emocional, psicológico desse seu ente querido com a substância, e aí você vai, né, se posicionando, né, por isso que ainda não existe uma fórmula secreta perfeita. Faça isso. Tem dicas que vão te auxiliar, vão te favorecer para que você consiga encontrar uma melhor forma para ajudar o seu ente querido, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Quando nós falamos, né, dependência química e encontrar a medida do amor para que a família do dependente químico não se torne refém desse amor, é importante você saber que
amar não significa fazer tudo por ele, nem sofrer no lugar dele. Eu sei que muitas mãezinhas, né, até o pessoal que está internado aqui com a gente na Estrela da Manhã, se a família pudesse trocar de lugar, não só na internação, mas de todos os sofrimentos. Às vezes as mães contam para mim as histórias: ai, Júnior, ele é uma pessoa tão maravilhosa, mas é que ele teve um casamento que não deu certo, fracassou, a mulher abandonou ele, não suportou, ele tinha um emprego que ele amava e ele perdeu esse emprego, e aí que ele se afundou, o pai dele faleceu quando ele ainda era novo, então ele não teve uma referência. Tudo isso, aí a família, né, a mãe, o pai, aqueles que estão com ele passando por esse processo, associa que todo esse sofrimento é que leva ele à dependência química ou de drogas, né, e que eles, né, se pudesse, trocariam de lugar para sentir essa dor no lugar deles. E quando você vê tudo isso fugindo do controle, né, o uso abusivo, a forma que você usa, entendendo as dores do passado, não colabora para o desenvolvimento da recuperação. Porque uma coisa é o sofrimento, os traumas, as fraquezas, a vulnerabilidade emocional, alguns já tiveram quadro de depressão. Então a família entende essa dor, mas essa dor precisa ser sentida. Essa dor emocional, das frustrações, dos fracassos, ele vai ter que aprender e amadurecer, olhando para dentro de si e encontrando uma resposta. Claro, né, que quando nós falamos da dependência química, alguns vão ter que passar por internação, para sair do ambiente de uso, certo? Né? E tentar encontrar-se dentro de terapia, o psicólogo, né? Acompanhamento terapêutico, para ele ir dimensionando, entendendo as suas cicatrizes, as suas dores, aquilo que vem potencializando o quadro de uso. Então, mãe, pai, não dá para você trocar de lugar com ele e sentir essa dor. Essa dor dos problemas, aquilo que ele viveu e principalmente as consequências das escolhas, ele tem que pagar, ele tem que sentir as consequências, tem que sentir isso e aprender a amadurecer esse sentimento, por mais doloroso que seja. Eu sempre falo para os meus pacientes aqui, eu preciso treinar você a sentir-se pior antes de você melhorar. Porque daí você vai conhecer todos os sentimentos. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, não dá para você trocar de lugar com ele. A verdadeira medida do amor é cuidar sem se perder. Tá? Você não pode se perder nessa caminhada. A família adoece, a família sofre, a família entra no mesmo núcleo do sofrimento. Né? Então, você cuidar sem se perder. Né? Sem você adoecer junto. Apoiar sem permitir destruição. Amar com limites. Na dependência química, muitas vezes a família confunde amor com encobrir erros, né? Sabe, para se preservar. Geralmente tem a mãe ali, a mãe é um pouquinho mais, dá aquele coraçãozinho mais mole, aí ele de novo recaiu, vendeu o celular dele, penhorou na biqueira, a mãe não fala nada pro pai, vamos falar pro seu pai, mas filho, não faça mais isso. E aí o que acontece? Ele permanece naquele ambiente facilitador, onde ele não se recupera, ele sabe que alguém vai resolver o erro dele, né? Não vou contar pro seu pai, mas vou pagar o celular, você vai lá resgatar o celular onde você deixou, com quem que você penhorou, mas assim, esquece, não faço mais isso. Ele promete, faz essas promessas, inúmeras promessas sem fundamentos, né, sem nada concreto, e de novo você continua, né, favorecendo, né, com a ideia de que você está ou resguardando ou ajudando, e na verdade você está condicionando para que ele permaneça dentro do uso. Né? O segundo ponto eu já falei aqui, que é pagar as dívidas repetidas vezes. Isso não ajuda, não colabora, não muda o ambiente. Justificar os comportamentos. Não, é o que eu falei no início. Ele usa droga porque a esposa dele abandonou ele, tadinho, ele perdeu o emprego dele. Ele não está conseguindo lidar com esse sentimento. Imagina se todas as pessoas que tivessem um problema, tivessem uma frustração, tivessem uma rejeição, uma humilhação, elas focassem toda a sua energia em usar substância. Né? É onde você precisa ensinar que nem toda a dor ela precisa ser justificada com o uso de drogas. Você vai ter que amadurecer, você vai ter que entender. Quantos pais que eu acompanho também que tiveram histórias difíceis e nem por isso catalisaram as suas energias na substância. Então, claro que há um transtorno ali, né, que transmite essa incoerência comportamental. Claro, é evidente. As pessoas que se desenvolveram o transtorno por drogas, elas apresentam sim uma vulnerabilidade
instabilidade emocional, uma fragilidade emocional, talvez já um transtorno pré-existente, né? Um transtorno de personalidade, um transtorno de humor, transtornos emocionais, transtornos mentais que dificulta ou dificultaram ela a se desenvolver dentro de um ambiente, né, complexo, difícil, por conta dessa fragilidade. Porém, agora, quando nós falamos em buscar a recuperação, você não pode mais usar justificativas de passado, de ressentimentos, de dores, de perdas, para que ele continue permanecendo, porque muitos não vão buscar o tratamento por conta disso, porque ele permanece com aquela ideia, porque eu estou sofrendo, eu sou doente, eu não consigo, entende? Então você, familiar, tem que quebrar esse contexto. Evitar, né, consequências. A família está sempre evitando essas consequências negativas, preservando esse ambiente, resguardando ele, né? Tira dele, né, a responsabilidade de consumir aquilo que ele escolheu. Tem consequências, filho. Você vai sim, pai, você não manda, mãe, você não ajuda eu pegar um atestado, porque faz 3 dias que eu não vou no trabalho, porque passou 3 dias no droga. Não, filho. Isso é a única forma, né, talvez, de você criar uma consciência de mudança. Fala assim, não, infelizmente dessa vez, eu fiz uma vez, ajudei, né, eu ofereci apoio, fui lá, conversei com o seu chefe, expliquei a situação, falei que você não estava bem, porém agora você já está repetindo isso, está se tornando um padrão, então eu não vou mais fazer isso, porque aí eu não estou te ajudando, eu estou colaborando com o seu uso. Então você vai lá, conversa, se expressa, fala a verdade, fala que você tem problema com droga. Em vez se o seu chefe vai te dar uma oportunidade, porque o dependente químico é esse cara, ele se esconde por trás da família, ele se esconde por trás da dependência, aonde ele não consegue assumir os riscos, né? Ele assume os riscos, mas ele não assume as consequências. Se coloca em situações de risco, assume esse perigo, e quem vai pagar o preço depois é você, familiar, que continua tentando preservar. Isso tudo porque você ainda não encontrou a medida certa desse amor. Né? Você ainda está qualificando tudo dentro desse ambiente de cuidado, é como se fosse aquela cegonha, né? Cuidando dos seus filhos, do seu ninho. Você precisa preservar um ambiente saudável emocionalmente falando de você. Quando as coisas já passaram, já fugiram do controle, ele já aprende todos esses comportamentos que eu citei aqui, já não é mais ajuda. Você está colaborando e favorecendo para que ele permaneça no uso. Comece a estreitar esse espaço. Olha lá. A medida saudável do amor inclui amor que coloca limites, dizer não também é amar. Entende isso, mãezinha? Dizer quantas vezes você tentou falar não, não consegue, né? É mais forte que você, e isso não está ajudando. Começa a impor limites, regras, horários, para aqueles filhos que ainda moram com os pais, ou voltaram, terminou o casamento, voltavam morando fora e voltou para casa dos pais. Não é do seu jeito mais não, filhão. É assim, agora aqui é assim, a hora para chegar, a hora para sair. Não vou dar dinheiro, né? Não vou dar dinheiro, aqueles homens de 30, 40 anos que estão ali ainda dependendo do pai. Não vou dar dinheiro, porque vamos arrumar um trabalho, vamos se tratar primeiro de tudo, né? Dizer não também é amar. Limites ajudam a pessoa a perceber a realidade e favorece o tratamento. Quando a pessoa percebe, foi o que aconteceu comigo, estava internado, e aí eu pedia cantina, pedia cigarro, e minha mãe falava, não vou mandar, não tem dinheiro, tá difícil as coisas, não vou te tirar você da clínica, e aí eu comecei a perceber, criando essa consciência, né, ainda que dolorosa, de mudança. Tô vendo que não tá mais do meu jeito, eu não exerço mais o controle sobre os meus pais. É o que eu adicto dele, cara, extremamente inteligente, né, na sua consciência, né, mesmo não tendo os princípios básicos, né, dessa consciência, da razão, ele sabe que ele consegue ferir o seu coraçãozinho e mantém você no controle, tá? Amor que incentiva o tratamento, né? Tá dentro de clínica, principalmente o pessoal que tá internado, os pais falam, não, filho, é isso mesmo, quebra esse contexto, porque ele vai te ferir, vai te atacar, vai falar que ele vai sair de casa e nunca mais você vai ver ele, vai falar um monte de insanidade, que vai se matar, que vai te, né, e vai matar alguém, ameaça a família, né? Principalmente internação involuntária, tô falando, tá? Não se sustente frente a isso, você quebra esse movimento, fala, não, filho, ó, eu não vou tirar você, mas eu tô te acompanhando, tô junto, te amo, né? Apoio o tratamento, tô vendo sua mudança, você tá mais coradinho, tá se alimentando direito agora, tô vendo que você tá em segurança, entende? E o amor não sustenta dependência, não facilitar o uso, não encobrir recaídas, não financiar comportamentos destrutivos.
tá? Então volta lá no que eu falei no início e para confirmar essa fala, é isso. O amor não pode sustentar mais a dependência, você tem que quebrar esses padrões. Muitas vezes por conta dele, da falta de consciência dele, a razão dele, ele não consegue mais entender a si mesmo. Então você vai começar a exercer essa função de não aceitar e não sustentar mais o uso. Amor que cuida da própria família. A família também precisa de apoio emocional. Busque ajuda, Amor Urgente, Naranon, né? Faça terapia, busque profissionais, assista vídeos como esse, compartilhe os vídeos, né? Crie uma rede de apoio, crie grupos no WhatsApp para que você consiga entender que tem outros familiares que infelizmente estão sofrendo a mesma dor, né? Ou até mesmo pior que a sua, para que você crie esse ambiente de mudança emocional, de fortalecimento, porque você vai precisar ser forte, porque não acontece, né? A recuperação da dependência química não acontece tão imediata como as pessoas querem. Vacina, isso, aquilo, né? Enfim, tentando encontrar inúmeras resoluções rápidas. E o contexto da mudança, ela acontece pela multifatoriedade da mudança, entendendo o comportamento, o cérebro, os transtornos mentais, emocionais, né? O contexto social, o ambiente contagia. Então, se você começa a mudar o seu ambiente, você já está, né, o seu ambiente emocional, você já começa a demonstrar uma mudança e que pode sim favorecer essa pessoa. Amor que mantém esperança sem negar a realidade. Nossa, mantém esperança, mas eu não posso negar. Amo você, mas não amo o que você faz. Eu preciso que você mude para que a nossa família volte a viver em paz, harmonia, prosperando, felicidade, alegria, né? Sentimentos, a fraternização, né? Desse momento, a construção de memórias afetivas. Isso é muito bom. Então, a esperança caminha junto com a responsabilidade, tá bom, pessoal? Uma frase muito usada no cuidado com a dependência química resume bem assim: amar é estar presente, mas não ser cúmplice desse transtorno. Agradeço a todos vocês, peço que vocês continuem acompanhando esse canal, né? Vem novidade por aí, vamos investir, vamos trazer cursos, vamos trazer videoaulas para você que me acompanha, continue acompanhando aqui, né? Para que todo esse investimento, né, emocional realmente vale a pena e que nós consigamos encontrar juntos a mudança. Tanto, né, para você, familiar que ainda sofre, quanto para o seu ente querido que também está sofrendo. Um beijo no coração, que Deus abençoe a todos vocês. Até semana que vem.